Boa tarde, gente. Voltando para mais resoluções de questões do Enem, Sociologia. Vamos lá, galera do ensino médio, terceiro e quarto ano. Siga-me, os bons. Vamos? A gente vai partir terminando na 10ª, né? Vamos pegar da 11ª até a 22ª, tá ok, gente? Então, prestem atenção. Questão 11. O Movimento Negro Unificado, NMO, Distrito de Teatro Experimental do Negro, tem, por sua crítica ao discurso nacional hegemônico, isto é, enquanto tem defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional híbrida. O MNU condena qualquer tipo de assimilação, fazendo o combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais bandeiras de luta, visto que aos olhos desse movimento a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito de que a democracia brasileira não é racista teriam servido para sustentar ideologicamente a opressão racial. No texto são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro criadas em diferentes contextos históricos, o TEM em 1944 e o MNU em 1978. A assumir uma postura divergente do TEM, o MNU pretendia pressionar o governo brasileiro a decretar a igualdade racial. Não. Denunciar a permanência do racismo nas relações sociais é essa a questão alternativa certa. Contestar a necessidade de igualdade entre negros e brancos. Completamente errada essa. Contestar a necessidade. Essa alternativa é um absurdo, né? Eles vão contestar a necessidade, eles não vão contestar nada, eles só não acreditam, né, na possibilidade, né, dessa igualdade, né, de se alcançar essa igualdade, né. Defender a assimilação do meio do negro, eles não defendiam a assimilação, divulgar a ideia da miscigenação, eles eram críticos da miscigenação, né? Então, se eles eram críticos à miscigenação, à igualdade, à democracia, a C e a D vão estar incorretas, né? Que essas questões direcionam a questão da miscigenação, hibridismo, igualdade, etc. Tá. 12º, então, ficou claro? Vamos lá. O processo de justiça é um processo hora de diversificação do universo, hora de unificação do idêntico. A igualdade de todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que é sendo reconhecido como idêntico, uma natureza comum do homem, assumir qualquer diferença de sexo, raça e religião. De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se a norma estabelecida pela disciplina social. Não fala nada de disciplina social, tem um pouco de norma, de norma fala, mas não de disciplina social. Né? Então, 3 palavras são importantes nesse enunciado: a questão da justiça, a questão da igualdade e a questão da diversidade. Né? Ele está falando da justiça enquanto um processo que ora pende para a diversidade e ora para a igualdade. Né? Igualdade no sentido de direitos fundamentais, direitos mais básicos do homem e tal, todos têm direito, e a diversidade é justamente que em alguns grupos humanos deve ser tratada desigualmente para que se chegue a essa igualdade. Por exemplo, PCD, né? Você não pode tratar de forma igual, né? Uma pessoa que necessite de alguns, por exemplo, de um elevador próprio para ele, ou com algumas modificações, uma rampa de acesso, aquelas... Eu não sei como é o nome que tem nas calçadas, né? Para quem tem problema na visão, ela tem aquele tato, né? Dentre outros, né? Então tem que haver algum tipo de mecanismos jurídicos ou adaptativos que
façam com que esses mecanismos jurídicos adaptativos permitem a eles ou a elas uma maior integração na sociedade. Né? Como também as cotas que tem, acho que em concurso público tem cota, em outros certames também tem cotas. Então, porque eles têm algum tipo de, vamos dizer assim, de assimetria, por exemplo, no acesso a cargos públicos, tal como, por exemplo, tem a cota dos negros, etc., porque a sociedade já é desigual, então cria esse mecanismo que aparentemente muita gente critica, que é uma espécie de privilégio, mas não é, né? Porque a desigualdade vem anterior, né? A desigualdade é uma desigualdade em que eles têm dificuldade no acesso à educação, em média, eles vão ter uma dificuldade maior de ter, por exemplo, condições de acessar, de terminar o ensino médio, etc, etc. Então, todos esses mecanismos vão ser para que haja um mínimo de isonomia entre, por exemplo, hipoteticamente, esses candidatos do concurso, né? Então, são esses dois polos, né? Mas a letra A está errada, que a gente já falou, que não é uma questão de disciplina. A pertença dos indivíduos à mesma categoria, a ausência de constrangimentos de ordem pública, ausência de constrangimentos de ordem pública, não, falsa essa alternativa C, né? Por que é falsa? Porque ele aponta essa diversificação do diverso, diz que vai haver algum tipo de, vamos dizer assim, constrangimentos de ordem pública, de direitos, né? E pode haver esses direitos, podem haver ou podem produzir determinadas reações adversas daqueles grupos sociais que não são aqueles os beneficiados, né? Se você pegar o debate sobre as cotas raciais nas universidades, você vai ver que houve há grupos, né, que até hoje são contra. A debilitação das esperanças na condição humana, não fala nada disso, de esperança da condição humana. A garantia da segurança das pessoas e valores sociais. Né? Também não está falando nada diretamente relacionado com garantia da segurança das pessoas. Né? Então, letra B, a pertença dos indivíduos à mesma categoria. Quando ele fala sobre direitos fundamentais. Né? Então, gente, direito fundamental, justiça, Estado Democrático de Direito, ele opera entre esses dois polos que o texto está falando, né? Diversidade do diverso, unificação do idêntico. Tá certo, gente? Então, igualdade jurídica não vai dizer que todos vão ter os mesmos direitos, vão ter os mesmos deveres, porque nesse todos há sempre grupos que se caracterizam por ter algum tipo de, vamos dizer assim, não vou dizer, algum tipo de dificuldade, por dificuldade não é a palavra, mas vão ter algum tipo tá me fugindo a palavra, vão ter algum tipo de dificuldades mesmo, né? Dificuldades sociais, etc. Desculpe, mas eu esqueci a palavra. Nesse sentido, como já falei, né? A questão da raça, quando a gente discutiu no terceiro ano, nessa semana, né, que nós falamos sobre racismo, né? Vão se inserir na vida, na sociedade, de uma forma em que elas não vão ter os mesmos direitos, por exemplo, que as pessoas brancas, né? Assim como as mulheres, assim como pessoas com deficiência, etc. Então, a justiça sempre trabalha nesses dois polos, né? De garantir um direito mínimo, isonomia entre todos, mas dentro desse todos, há determinados grupos que merecem algum tipo de tratamento diferenciado. Na 13. Tá vendo que era difícil, moço? Eu ajudei a levantar.
foi em tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Tem um erro aí do português, mas isso é justamente a liberdade poética da arte, né? Hoje, depois dele, pronto, olha para cima e ficou tonto. Mas veio um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirando ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber, pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Texto 1. O texto 1 é uma canção de Barbosa e Zé Ramalho. Texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna sua mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalhador, seu produto, agora se impõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Manuscritos econômicos filosóficos de Marx. Né? Com base nos textos, a relação entre trabalho e manipulação capitalista é. Essa daqui acho que tá bem na cara a alternativa correta. Baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social pela taxa de emprego. Não, a desvalorização do trabalho em si, como um todo, né? Não está falando nada de aumento da demanda social por novos postos, não. Vocês têm que sempre se ater ao enunciado, viu, gente? Fundada no crescimento proporcional do número de trabalhadores e aumento da produção, também não está falando do crescimento proporcional da população, do número de trabalhadores. Estruturada na distribuição econômica de renda, obviamente não. Tem distribuição econômica, distribuição igualitária, né, gente? Distribuição igual. Né? Capitalismo não é isso. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classe, não. Criação da economia solidária, não, né, gente? Deriva do aumento da riqueza da população das produções de trabalhadores. É a letra E, né? Tá? Isso daqui tá um pouco na cara, né? Que a alternativa é correta, a letra E. Né? Então tá bom, gente. Então, é a lógica do capitalismo, né? Na canção tá falando que o cara constrói, mas ele não tem acesso ao que ele constrói, né? Nem para ver, né? Coisa que constrói, mas ele não tem acesso. Então, olha como essa canção é vamos dizer, a gente pode falar assim? Vou falar assim, né? Uma adaptação artística da teoria do estranhamento de Marx, né? Olha como Marx fala do ponto de vista mais filosófico, científico, né? O conceito de estranhamento, né? Que é o não reconhecimento do produto do trabalho, né? Justamente porque o trabalhador agora está subjugado ao capital, né? É o capitalista, né? Apesar dele produzir riqueza, ele não se reconhece porque essa produção de riqueza não é a riqueza que atende às necessidades, às próprias necessidades dele, mas a própria necessidade do próprio capitalista para obter lucro. E a canção fala a mesma coisa, né? Uma expressão artística e outra filosófica científica do mesmo problema, do mesmo objeto. Vamos a 14. Simples, saborosa e acima de tudo exótica. Se a culinária brasileira tem um tempero do estranhamento, esta verdade decorre de 2 elementos: a dimensão do território e a infinidade de ingredientes. Percebe-se que o segredo da cozinha brasileira mistura com ingredientes e técnicas indígenas. É esse o elemento que a torna autêntica. O processo de formação idêntica, o processo de formação identitária descrito no texto está associado à imposição de rituais sagrados, da assimilação de tradições culturais, tipificação de hábitos comunitários, hierarquização de conhecimentos tribais, superação de diferenças etnorraciais. Imposição de rituais sagrados falsos, não estou falando nada de rituais sagrados, tipificação de hábitos comunitários, tipificação de hábitos comunitários, não está falando do processo de
assimilação de tradições culturais, né, gente? Está falando que o Brasil tem essa particularidade, essa riqueza, porque houve um processo de assimilação das tradições culturais ameríndias, hierarquização de conhecimentos tribais, não há nenhum tipo de menção à questão da hierarquia, né? De relações de poder, né? Superação de diferenças. Está falando nada de superação, está falando basicamente da assimilação, né? Então, por isso, a letra B. Enem tá falando, a forma de organização interna da indústria citada gera consequência para a mão de obra não inserida. Vou me aposentar amanhã, sabe o que eu vou fazer? Amanhã até o fim desta. Amanhã, andar até o fim desta linha de montagem, descobrir o que se estão fazendo há 30 anos, né? A tirinha que está relacionada mais ao Fordismo, né? A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra não inserida. Eu acho que essa daqui também é a ampliação da jornada diária. Não está falando nada disso, está falando sobre o processo de especialização, o parcelamento do trabalho do operário. Pode haver ampliação? Pode, mas não tem uma relação direta com a tirinha. Por isso que eu sempre falo para vocês. Ampliação da jornada diária, melhoria da qualidade do trabalho, não. Estabilidade dos cargos ocupados, não. Eficiência na prevenção de acidentes, não. Certa letra A, desconhecimento das etapas produtivas, como consequência do processo de especialização, né? Do trabalho parcelar para o trabalho fragmentado. Ampliação da jornada diária pode ser, né? Processo de exploração da mais-valia absoluta, do mais-valor absoluto, pode ser. Mas fiquem sempre atentos. Aqui a letra B, C e D são alternativas bem erradas, mas essa A não está, poderia não estar errada, mas ela está errada em relação à tirinha e ao enunciado. Tá? Então, vocês estejam atentos que pode ser que exista, né, alguma alternativa que esteja certa, porém, ao mesmo tempo, ela esteja errada porque o texto ou a pergunta da questão não tenha nenhuma relação direta com, por exemplo, a ampliação da jornada diária. Então, a tirinha está com a relação direta com o desconhecimento das etapas produtivas. E a B, a C e a D estão realmente erradas. Aí tem outra tirinha. Não gosta de TV, Ana? Na internet tem infinitos canais de TV. E como você decide quem vai lhe manipular? A tirinha compara dos veículos de comunicação, atribuindo destaque à existência do campo virtual, alteração de dados, letra B, interatividade dos programas de entretenimento aberto, confiança do espectador nas notícias veiculadas, credibilidade da fonte na esfera computacional, autonomia do internauta na busca de informações. E aí, meu Deus? E aí, gente, de meu Brasil? Resistência do campo virtual, alteração de dados, interatividade, confiança do telespectador nas notícias veiculadas? Não, né? Então, processo de desconfiança, credibilidade das fontes, não está falando nada sobre credibilidade, está questionando. A última tirinha aponta para um questionamento, né? Interatividade também não faz nenhuma relação direta com o processo de interação entre os meios de comunicação e os telespectadores, resistência do campo virtual à alteração de dados. Não está falando nada disso, não tem nada que faça com que nós possamos interpretar como isso. Então, a alternativa correta é a letra E, autonomia do internauta na busca por informações. Mas a questão aqui é a letra E e tal, mas porque as outras questões estão mais erradas, estão erradas mesmo. Mas algumas questões do Enem também apresentam algum tipo de problema, né? Essa questão, por exemplo, essa tirinha ficaria mais interessante se as pessoas que fizeram, né, se o INEP e os examinadores, né, quem produz essas questões,
Talvez ficasse melhor se ele fizesse um link com a discussão sobre a indústria cultural, né? Acho que se fizesse um link entre essa tirinha e, e a discussão de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural, né? Que mesmo com essa multiplicidade de canais de informação, né, que a internet tem, mas mesmo assim é um processo de manipulação, ficaria melhor, né? Acho que ficaria mais adequado, ficaria mais interessante essa questão, mas não foi, então a letra E. Tá certo, gente? A gente vai de novo para a questão da ciência política. Teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser consideradas isoladamente. A existência de instituições representativas em nível nacional não basta para a democracia, pois o máximo de participação de todas as pessoas, a socialização do treinamento social precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e as qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do processo de participação. A principal função da participação da teoria democrática participativa e, portanto, educativa. Nessa teoria, a associação entre participação e educação tem como fundamento a ascensão das camadas populares, a organização do sistema partidário. Não. B, você vê logo que não é, porque está falando nada de sistema partidário. Muito pelo contrário. A questão é outra. A eficiência da gestão pública também não está falando nada sobre a eficiência da gestão pública. Está falando sobre a democracia participativa, sobre a participação dos indivíduos no processo de governo mesmo, né? Não só no processo de votação, né? No período que você tem as eleições, mas no processo de acompanhar cotidianamente, né, as decisões políticas, né? Ampliação da cidadania ativa, legitimidade do processo legislativo também não está falando nada disso, processo legislativo. Ascensão das camadas populares, né? Também não está falando nada da ascensão das camadas populares, tá certo, gente? Está falando uma referência a isso, né? É a ampliação da cidadania ativa, né? Então, democracia participativa, ela busca uma ampliação da cidadania ativa. Tá certo que a gente discutiu cidadania no segundo ano, por quê? Porque a discussão sobre a insuficiência da democracia burguesa no processo de efetivação, né? Na produção de direitos, na efetivação da próprio sistema democrático de direito, né? Na própria princípio, significado do conceito de democracia, né? Que é o governo do povo, né? Que muita gente acha que é governo da maioria, mas não, é governo do povo, né? E por que isso ocorre? Porque o processo de participação e democracia participativa, ele vai pressupor que os diferentes grupos sociais, eles tenham acesso a discussões que, vamos supor, anteriormente ficava circunscrito a discussões sobre no campo do legislativo, no campo do judiciário, no campo do executivo, né? Então, quando você amplia esse sistema a partir, por exemplo, de aqui na prefeitura, não sei se aqui ainda existe, né? Mas na prefeitura tem tem um que se chama como é mesmo aqui em Salvador, meu Deus. Não sei se é prefeitura de bairro, alguma coisa nesse sentido, que são dentro de alguns bairros tem alguns órgãos desse, né? Que não são órgãos governamentais, né? Mas que são órgãos que têm atores políticos tanto da prefeitura, né, do governo, né, que está ocupando aquela prefeitura em determinado momento, quanto pessoas da sociedade civil, né, daquele bairro em específico, para a produção de políticas públicas que beneficiam aquela determinada região. Então, há um processo de descentralização e de participação, de democracia participativa, né, que a própria sociedade civil é instada a participar do processo decisório, né, aqui da Prefeitura de Salvador. Né? Então, é essa
a lógica de funcionamento dessa teoria da democracia participativa, né? Acrescenta que, no dia a dia, os diversos grupos que compõem a sociedade civil devem ter uma voz ativa no processo de decisão política, né? Processo de construção de políticas públicas e etc. Né? Que a democracia não é só de 4 em 4 anos você ir lá apertar a urna eletrônica e eleger alguém, né? A democracia é mais do que isso. Tá certo, gente? A Enem 18. Questão 18. Objetos trivializados por seu largo uso. Os relógios são mais que instrumentos indispensáveis à rotina diária. Apontam para o modo historicamente construído de lidar com o tempo. Um emprego mais rigoroso e cotidiano de instrumentos que registram a passagem do tempo pode ser constatado pela produção massificada de relógios em espaços públicos, no ambiente domésticos e nos incontáveis movimentos do homem urbano. Outrora na algibeira, atualmente no pulso. Assim, os ponteiros da sucessão dos instantes padronizados em unidades fixas, horas, minutos, segundos. Durante o século XX, essa forma de conceber o tempo, experimentada sobretudo no espaço urbano, traz indícios de uma cultura marcada pela organização do tempo de modo orgânico e pessoal. Não. A organização não é feita de forma orgânica e nem pessoal, né? Ela não é subjetiva, né? É uma criação intersubjetiva, vamos dizer assim, né? Independe do significado que o tempo tem para cada pessoa em particular, né? Recusa do controle do tempo exercido pelos relógios, recusa ao controle, não, o tempo controla, né? O tempo controla, o relógio controla o tempo, né? Democratização nos usos e apropriação do tempo cotidiano. Não há nenhuma democratização nos usos e apropriações do tempo cotidiano. Não há nenhum tipo de democratização, né? Nem na apropriação do tempo cotidiano, né? Não há nenhum tipo de discussão acerca de como utilizar outras formas de parâmetro de organização do tempo. Então, o tempo existe nessa forma. O tempo, nesse sentido, né, mediada pela utilização dos relógios, ele tem uma característica, gente, do terceiro e quarto ano, coercitiva, né? O uso do relógio para medição do tempo, né? É uma característica social, um fato social coercitivo, né? Então, ele não é democrático, né? A gente já nasceu com o tempo assim, né? Não está em discussão, né? A gente tem que nos adaptar a essa forma como historicamente se desenvolveu essa questão da contagem do tempo. Tá certo? Olha aí. Não está falando do Durkheim, mas a gente já puxa para se relembrarem aquela questão da coerção dos fatos sociais. Necessidade de uma maior matematização do tempo cotidiano, utilização do relógio como experiência natural de elaboração do tempo. Né? Utilização do tempo do relógio como uma experiência natural, não é uma experiência não é natural. Experiência é uma experiência histórica, né? Está falando experiência histórica, tá certo? Então, nos estudos de letra necessidade de uma maior matematização do tempo cotidiano, né? Em horas, minutos, segundos, 10, 20, etc. Processo de matematização. Essa discussão do tempo, ela e esse processo de, como é que eu posso falar a vocês, de matematização, de utilização dos relógios, né, da limitação, né, do tempo e tal, gente, ela também vai se desenvolver, surgir, se desenvolver, galerinha, como consequência também no processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Na verdade, por quê? O modo de produção capitalista, ele é um modo de produção em que ele disciplina o tempo, ele racionaliza nossas relações cotidianas, então
ele precisa muito desse processo de matematização, desse processo de, vamos dizer assim, previsibilidade, né, de controle do tempo, de controle da natureza. Controle do tempo para o quê? Por exemplo, no Marx está falando lá que o valor é, vamos dizer assim, é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadoria, está falando que um determinado desculpe que parece que o Corinthians está perdendo, perdi a concentração. Que viu Jonatas de edificações 3, acho que vamos perder do Flamengo hoje. Mas voltando a isso, né? Que precisa da contagem do tempo, né? Precisa da contagem do tempo, em minutos, em segundos, para o próprio controle do processo de produção. Você lembra, tem uma questão anterior que ele falava sobre o processo de produção naquelas esteiras, né, de produção, que o cara se aposentando, a primeira que ele fala, justamente é isso, né? Aquele controle, né? Passa determinada matéria-prima, matéria-prima vai passar pela parte A, pela parte B, pela parte C. Então, você tem que controlar bem o tempo, né? Então, por exemplo, para construir um celular, demora, sei lá, 1, 2 horas para passar por todo o processo de construção do celular. Então, ele tem que controlar aquilo de 1, 2 horas. Se naquela, vamos dizer, se na determinada fábrica, em determinado setor, estão demorando, por exemplo, 2 horas e 3 horas, é um problema, vai ser um problema para determinada empresa. Então, o capitalismo, ele também fomenta esse processo de matematização do tempo. Tá certo, gente? Não sei se ficou claro. Ficou claro? Se não ficar claro, vocês falem comigo, viu? E essa discussão sobre tempo, tem um livro de um historiador, P. Thompson, né? Que ele fala sobre isso, mas deixa agora me fugiu o nome do livro. Mas talvez eu lembre e falo com vocês. Mas tem um outro autor na história, né? Quem é do terceiro ano, perguntar à professora Helena sobre a discussão que Jacques Legoff faz sobre o tempo, né? Sobre ali na Idade Média, né? Nos finais da Idade Média, início da Idade Moderna, no desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Em suas vertentes comercial, do mercantilismo, né? Quando esse tempo histórico, né? Aquela quadra histórica, houve um processo de reelaboração do tempo, né? Houve um processo de constituição justamente dessa lógica de matematização do tempo. Existia o tempo, vamos dizer assim, o tempo divino, né? O tempo de Deus e o tempo cotidiano, né? E esse tempo cotidiano é o tempo dos processos das próprias relações de produção capitalistas que estavam ali nascentes. Então, a Thompson estuda um pouco isso também no livro, não me recordo o nome do livro, perdão por causa disso, e Legoff também trabalha isso, né? Aí, se vocês quiserem uma discussão, você pergunta para a Helena, né? Que são dois atores mais da área da história, né? Tá certo, gente? Para vocês perceberem, né? Que nessa questão do tempo, né? Que nós nascemos com esse tempo assim, de minutos, de segundos, etc., que isso é algo que surge historicamente também, né? Nem sempre houve isso, né, gente? A 19. Nossas vidas são dominadas não só pela inutilidade de nossos contemporâneos, como também pelos homens que já morreram várias gerações. Além disso, cada inutilidade ganha credibilidade e relevância com cada década passada e sua promulgação. Isso significa que cada situação social em que nos encontramos não só é definida por nossos contemporâneos, como ainda pré-definida por nossos predecessores. Este fato expressa um aforismo segundo o qual no qual os mortos são mais poderosos que os vivos. Segundo a perspectiva apresentada no texto, os indivíduos de diferentes gerações convivem na mesma sociedade, com tradições que promovem o esquecimento dos costumes, falso, configuram a superação de valores. Não está falando nada de superação de valor nenhum, está falando só da permanência de valores pretéritos, né? Sobrevivem como heranças culturais, atuam como aptidões instintivas, né? Não está falando nenhuma relação que possa inferir nada de aptidões instintivas.
Letra A permanece como determinações da organização social e sobrevive como heranças sociais. As tradições sobrevivem como heranças sociais, tá certo? A letra A, eu lendo assim, não está totalmente errada não, que realmente elas permanecem como determinações da organização social, né? Mas a letra D está mais direta, né? Vamos dizer assim que a letra D, a resposta está mais explícita, né? Sobrevive como heranças sociais, está mais, vamos dizer assim, a D está mais correta do que a letra A, por assim dizer. Então vocês têm que se acostumar com sociologia. Às vezes sociologia tem umas dessas, né? Acho que aí nem em concurso não somente sociologia, mas outras disciplinas, né? Tem questões que duas alternativas estão corretas, mas aí a banca vai considerar uma das alternativas que esteja mais correta do que a outra. Vocês têm que se acostumar com isso, gente. Infelizmente, é algo que foge, que vocês têm que ter uma autonomia, né, intelectual para tentar compreender essas nuances do Enem e de outras provas que, porventura, vocês possam fazer. A 20. Uma fábrica na qual os operários fossem efetivos integralmente, simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção, pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível. O texto destaca, além da dinâmica material do capitalismo, a importância da dimensão simbólica da sociedade, que consiste em elaborar significações e valores do mundo para dotá-lo de um sentido que transcende a concretude da vida, estabelecer relações lúdicas entre a vida e a realidade. Essa já está errada, não está falando nada de relações lúdicas. Né? Relações lúdicas está mais ligada a questões mais, vamos dizer assim, mais leves, brincadeiras, relações sociais mais, vamos dizer, mais, vamos dizer assim, mais leves, algo com, em torno com uma brincadeira, né? Algo que não esteja muito ligado a, vamos dizer assim, a seriedade da vida, né? Da produção material, né? Atuar sobre a vivência real modificada para estabelecer relações interpessoais baseadas no interesse mútuo. Não, né? Está falando sobre relações interpessoais, está falando no interesse mútuo não, né? No interesse mútuo não. O texto está falando justamente do processo de dominação, né? Processo de dominação do capital sobre os operários, né? Então não há interesse mútuo, né? Criar discursos destinados a exercer convencimento sobre audiências, independentemente das posições defendidas. Acho que a audiência, a exercer convencimento sobre audiências, independentemente das posições defendidas, essa é bem errada, né? Não tem nada relacionado com o que está falando no texto. Letra A é defender a caridade como realização pessoal por meio de práticas existenciais na defesa dos menos favorecidos. Não está falando nada disso, né? Falando sobre a necessidade de se construir, né, uma dimensão simbólica para que, vamos dizer assim, para que as pessoas aceitem esse processo de dominação. Né? Então, nos restou a letra A, né? Elaborar significações e valores no mundo para adotar de um sentido que transcende a concretude da vida. Por eliminação, nós vamos de letra A, né? Elaborar dimensão simbólica, está ligada a significações e valores, né? Que transcende a concretude da vida, né? Talvez esteja relacionada a um processo de, vamos dizer assim, quando ele fala que o capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana e seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível, né? Então, talvez essa questão, né? Essa questão realmente é uma questão mais complicada, né? Então, quem acertasse ela provavelmente sairia na frente de muita gente, né? Que transcende, que supera a concretude da vida, né? Talvez essas significações e valores transcendem a concretude da vida ou transcendem as relações materiais de existência, as relações de trabalho, essas relações mais, vamos dizer assim, mais duras, né? Em que os homens e as mulheres passam boa parte da hora do dia, dos anos de sua vida trabalhando. Então, essas significações e valores, talvez
quem elabora essa questão esteja dizendo que essas significações e valores do mundo fazem com que haja uma aceitação dessa realidade material e também faz com que ele, vamos dizer assim, suporte, né? Porque transcende, então ele vai ter que suportar, né? Como dizer assim, vamos dizer assim, mais que essas significações fazem com que ele aceite e suportem essas relações materiais de existência. Essa questão, estou dizendo que é uma questão mais complexa, então vá a lógica que vocês deveriam seguir é justamente a da eliminação, tá? Estabelecer relações lúdicas. O que são relações lúdicas? Relações mais leves, relações jogos, de brincadeira, etc. É isso? Não. Atuar sobre a vivência real e modificá-la para estabelecer relações interpessoais baseadas no interesse mútuo. Está falando de interesse mútuo aqui? Tem alguma relação, referência a interesses mútuos? Não. Aí você já cortava. Criar discursos destinados a exercer o convencimento sobre audiências, independentemente das posições defendidas. Isso é absurdo. Que audiência? Que posições definidas? Né? Convencimento sobre o que é audiências? Quais audiências? O texto está falando sobre audiência? Não. Defender a caridade como realização pessoal? Não tem nada de defender a caridade. Então, só sobrou a letra A, né? Seria por elimination. Beleza? 21. De alcance nacional, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, representa a incorporação à vida política de parcela importante da população, tradicionalmente excluída pela força do latifúndio. Milhares de trabalhadores rurais se organizaram e pressionaram o governo em busca de terra para cultivar e de financiamento de safra. Seus métodos de invasão de terras públicas não cultivadas tangenciam a liberdade, ou seja, tangenciam a ilegalidade, ou seja, beiram a ilegalidade, se aproximam da ilegalidade, mas tendo em vista a opressão secular de que foram vítimas da extrema lentidão dos governos em resolver o problema agrário, podem ser considerados legítimos. Argumenta-se que as reivindicações apresentadas por movimentos sociais, como descrito no texto, têm como objetivo contribuir para o processo de inovação institucional. Não, né? O MST é um movimento social, né? Então não estão atrelados a nenhum tipo de grupos institucionais, eles não são grupos institucionais, não são partidos políticos, eles não têm uma atuação de dentro das instituições, né? Então, a organização partidária, o MST não é partido, né? É um movimento social. Renovação parlamentar está ligada à questão institucional partidária, também é errado. Estatização da propriedade e democratização do sistema, né? Democratização do sistema, gente. Não está falando de estatização da propriedade, né? Só quem pode estatizar é justamente o Estado, né? Quem estatiza é o Estado. Se houvesse uma revolução, haveria uma expropriação da propriedade, né? Expropriação, aí você tem essa possibilidade de grupos da sociedade civil como chegar lá, fazer uma revolução e quer terminar com essa propriedade privada. Mas estatização é só o Estado que faz, cada nome está falando estatização. O Estado vai lá e toma um controle de determinada indústria, determinada fazenda, etc. Aí tem uma foto de um terreiro de Candomblé, que não dá nem para identificar de que festa é. Tá certo? Mas a imagem retrata uma prática cultural brasileira cuja raiz histórica está associada à liberdade religiosa, migração forçada, devoção ecumênica, atividade missionária, mobilização política, né? Está ligada à migração forçada, né? Os negros foram escravizados para cá e daqui eles preservaram suas tradições religiosas e culturais, né? Conseguiram, na verdade, apesar de toda a violência, etc., eles conseguiram manter essas tradições culturais, né? Tendo que adaptar, mas está ligado à migração forçada.
Entenderam, gente? Beleza? Então tá ligado à liberdade religiosa, à devoção ecumênica, né? Também não. Por que não tá ligado à liberdade religiosa? Hein? Porque a liberdade religiosa ela só se efetiva séculos depois, né? Naquele momento que os negros foram escravizados, não existia liberdade religiosa. Eles preservavam as tradições religiosas e culturais, hein? Apesar da proibição dos colonizadores portugueses, né? Apesar. Devoção ecumênica está vinculada à questão universal, né? O respeito à diversidade, mas nesse contexto está falando do respeito à diversidade, né? Como se tivesse a devoção como se tivesse vinculando a questão do respeito religioso, né? Da multiplicidade de religiões existentes no Brasil, etc. O comunismo está ligado ao universalismo, né? Atividade missionária é errado, né? Não tem atividade missionária nenhuma, né? Sobre isso. E mobilização política também não, né? Migração forçada. Então, vocês vejam Ixi, dando trabalho aqui. Vocês vejam essa questão, essa C, D e E são totalmente erradas, mas, se, por favor, vocês não respondam assim, sem pelo menos terem lido o enunciado. Tá? O que é que o enunciado fala? A imagem retrata uma prática cultural brasileira cuja raiz histórica está associada a. Então, ele está perguntando, a imagem retrata uma prática cultural brasileira que tem suas origens históricas, que chegou aqui no Brasil como através de qual processo histórico, etc. Está falando sobre a raiz histórica dessa imagem, né? Para vocês não saírem correndo e falar sobre não ler o enunciado e chegar lá e botar liberdade religiosa, né, gente? Não é liberdade religiosa. Se fala liberdade religiosa, só foi conseguida séculos depois desse processo de colonização. Tá ok, meu povo? Tudo direito, tudo certinho. Então, eu vou gravar e posto lá no Classroom para todos vocês. Viu? Agora vocês assistam, né, gente? Por favor, né? Me ajude a ajudar vocês, tá certo? Então, a gente se vê aí, bom domingo, bom início de semana. Até logo, galerinha. Fui.